Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Stefan Zweig, que foi um escritor, romancista, poeta, dramaturgo, jornalista e biógrafo austríaco de origem judaica, nascido em Viena em 1881 e falecido em Petrópolis, no Brasil, em 1942. Entre as suas numerosas obras, destacam-se as novelas 24 Horas da Vida de uma Mulher e Novela de Xadrez, o ensaio Os Grandes Momentos da Humanidade e o livro de memórias O Mundo de Ontem. Stefan Zweig nasceu em Viena no dia 28 de novembro de 1881. Era o segundo filho do industrial têxtil Moritz Zweig, originário da Boêmia, e de Ida Brittauer, oriunda de uma família de banqueiros. O seu irmão mais velho, Alfred, foi educado desde criança para ser o sucessor do pai nos negócios, mas ambos tiveram uma infância e uma educação privilegiadas. Graças à boa situação financeira da família, Stefan Zweig teve a oportunidade de estudar aquilo de que gostava, inclinando-se para a literatura, a filosofia e a história. Zweig estudou filosofia na Universidade de Viena, onde, em 1904, obteve o doutoramento com uma tese sobre a filosofia de Hippolyte Taine. A religião não desempenhou um papel central na sua formação. A minha mãe e o meu pai eram judeus apenas por acaso de nascimento, declarou Zweig numa entrevista. No entanto, nunca renegou o judaísmo e escreveu várias vezes sobre temas e personalidades judaicas, como em Burmendel, num seu livro. Depois de os seus poemas terem sido publicados em revistas a partir de 1897, a sua primeira coletânea de poemas, que em português seria Cordas de Prata, foi publicada em 1902. Apaixonado pelas literaturas inglesa e francesa, Zweig começou por ser tradutor antes de ser escritor, tendo traduzido para o alemão obras de Verhaeren, Keats, Morris, Yeats, Verlaine e Baudelaire. A grande maioria dos seus livros foram publicados pela Insel Verlag, que é uma editora de Leipzig, de cujo editor, o Anton Kippenberg, acabou por se tornar amigo e a quem deu a inspiração para a Insel Bücherei, que em português significaria Biblioteca Insel, que é uma coleção que foi fundada em 1912 e que rapidamente se notabilizou no mercado livreiro com um número de vendas muito elevado e que ainda hoje é publicada. É uma coleção de livros de bolso. Zweig manteve um estilo de vida de classe média e alta e viajou muito. Visitou a Índia e o Ceilão durante 5 meses, em novembro de 1908, e a América em fevereiro de 1911. Estas viagens colocaram-no em contacto com outros escritores e artistas com quem manteve frequentemente uma correspondência duradoura. Mas ele também recebia, na sua casa, o círculo de amizades do Zweig incluía Rimbaud, Romain Rolland, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Emil Verhaeren e Sigmund Freud, com o qual se correspondeu entre os anos de 1908 e 1939. O seu sucesso como autor dramático começou quando as suas peças, uma que em português se chamaria A Mansão à Beira-Mar, que é de 1912, e outra A Metamorfose da Comédia, de 1913, foram apresentadas em Viena.
No início da Primeira Grande Guerra, o sentimento patriótico disseminou-se fortemente entre os cidadãos da Alemanha e da Áustria, assim como entre as suas populações judaicas. Zweig, bem como outros intelectuais judeus, como o Martin Buber e o Hermann Cohen, aderiram à causa germânica. No entanto, não combateu nas forças armadas, porque foi declarado inapto para o serviço militar, mas foi contratado para trabalhar no arquivo do Ministério da Guerra. Lá. Com o desenrolar do conflito e o banho de sangue subsequente, Zweig tornou-se pacifista, assim como o seu amigo, o escritor francês Romain Rolland. Em 1917 comprou uma casa degradada em Salzburgo, com a ideia de lá viver depois mais tarde. Mas nesse ano ele foi concedida pela primeira vez licença, portanto, lá do serviço militar onde trabalhava, e depois mais tarde, ainda nesse mesmo ano, foi dispensado completamente. A preparação da apresentação da sua tragédia Jeremias, que seria Jeremias em português, de 1917, no Stadttheater de Berna, deu a Zweig a oportunidade de se mudar para Zurique. Aqui, na neutra Suíça, trabalhou como correspondente da Wiener Neue Freie Presse e publicou a sua opinião, completamente alheia aos interesses partidários e político-partidários, no jornal de língua alemã Pester Lloyd. Após o fim da guerra, Zweig regressou à Áustria, onde chegou no dia 24 de março de 1919 e foi ocupar a sua casa de Salzburgo, onde viveu durante 15 anos. Em janeiro de 1920, casou-se com Friederike Winternitz, que era uma senhora divorciada, com a qual teve 2 filhas. Estes anos, até, portanto, 1934, foram uma das fases mais ricas da produção literária de Stefan Zweig. Escreveu contos, peças de teatro, novelas e biografias. Neste último género, escreveu muitas biografias, como uma que era o Drei Meister, 3 mestres, que era sobre o Balzac, Dickens e Dostoiévski. Outra, Romain Rolland, Der Mann und das Werk. Portanto, Romain Rolland, O Homem e a Obra, de 1921. Depois, outras, pronto, eu diria só em português, uma sobre o Hölderlin, Kleist e Nietzsche, que é o combate com o demónio, sobre esses 3 escritores, que é de 1925. Depois outra, Adeus a Rilke, portanto, sobre o Rilke, de 1927. Drei Dichter ihrer Lebens, Casanova, Stendhal, Tolstói. Portanto, 3 poetas, suas vidas. Casanova, Stendhal e Tolstói, de 1928. Depois outra, o Joseph Fouché, portanto, um general francês, de 1929. Uma outra sobre o Sigmund Freud, de 1932. Outra de Maria Antonieta, que é de 1933. E ainda uma sobre o Erasmo de Roterdão, que se chamaria, em português, Triunfo e Tragédia de Erasmo de Roterdão, de 1934. Esta, digamos, as principais biografias que ele escreveu. Conseguiu também o reconhecimento como narrador, poeta e ensaísta, para além de biógrafo, durante os anos de 1920 e 30, portanto até esse ano que já falei, de 1934. Desse período destacam-se os romances Amok, de 1922, Angústia, de 1925, e depois uma outra que era um conjunto de 3 novelas, Drei Novellen, portanto 3 novelas, que era A Confusão de Sentimentos, As 24 Horas na Vida de uma Mulher e A Queda de um Coração. E que eram, sim, 3 novelas baseadas na psicanálise. Depois também uma coleção de instantâneos históricos, que em português tem o nome Grandes Momentos da Humanidade, que é de 1927. Este um dos seus livros de maior sucesso. Como intelectual empenhado, o Stefan Zweig
promoveu a ideia de uma Europa intelectualmente unida, como a única forma de evitar o perigo futuro da guerra e do nacionalismo, que estava, portanto, a crescer muito na Alemanha e países limítrofes. Era, no entanto, um modelo curioso, porque imaginava uma unificação europeia com uma dimensão antipolítica e antieconómica, no sentido do universalismo humanista da monarquia supranacional dos Habsburgos, cujo lema era vive e deixa viver. Portanto, que entendia ele que era uma ideia que iria certamente unir e equilibrar os povos todos da Europa. Em 1933, o Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha e, portanto, instalou-se a ditadura nazi, que rapidamente alastrou, para lá das fronteiras alemãs. Em março de 1933, a adaptação cinematográfica da sua novela Brennendes Geheimnis, que em português significa Segredo Ardente, foi lançada nos cinemas, mas o título foi associado ao incêndio que o Reichstag teve lá na altura. A exibição do filme foi proibida. Depois também a ópera do Richard Strauss, com o título, que seria em português A Mulher Silenciosa, foi apresentada na Ópera de Dresden, mas teve depois de ser cancelada porque o libreto era da autoria de um judeu, portanto, do Stefan Zweig. Os seus livros foram colocados na lista de livros a queimar e em 1935 foi o seu nome adicionado à lista dos autores proibidos. O editor alemão do Zweig, portanto lá que já falei, o Anton Kippenberg, da Insel Verlag, teve, portanto, de deixar de lado o seu mais importante autor, o autor que ele editava com mais sucesso, o Zweig. Em 18 de fevereiro de 1934, 4 polícias revistaram a casa do pacifista declarado, Zweig, porque havia uma denúncia de que a sua casa tinha armas da Liga Republicana de Proteção. Embora o Zweig tenha percebido, enfim, que aquilo era só um proforma, por motivos políticos, ele foi profundamente afetado com isso e 2 dias depois embarcou no comboio e emigrou para Londres. Passou a viver na Inglaterra, entre Londres e Bath, tendo-se naturalizado mais tarde cidadão britânico. Apesar de viver exilado na Inglaterra, o Zweig ainda conseguiu alcançar um público de língua alemã através de uma outra editora, a editora Reichner Verlag, de Viena, até que a Áustria foi anexada ao Reich e desde então os seus escritos passaram a ser impressos na Suécia. Mas isso não impediu que ele continuasse a ser um dos autores mais lidos do seu tempo. O casamento de Zweig com Friederike, de quem ele estava parcialmente separado desde que tinha fugido lá de Salzburgo para a Inglaterra, terminou em divórcio, decretado em Londres, em novembro de 1938, depois dele então começar uma ligação com a sua secretária que o tinha acompanhado, Charlotte Altmann, que é mais conhecida depois como Lotta, a qual vinha de uma família judia de proprietários de fábricas. Em 1939 ele casou-se com a Lotta, que o, portanto, acompanhou nas suas viagens. No entanto, nunca perdeu o contacto com a sua primeira esposa e, até à sua morte, houve uma correspondência próxima entre eles e tiveram inclusivamente alguns encontros pessoais. Com a inclusão da Segunda Guerra Mundial e o avanço das tropas do Hitler na França e a ameaça sobre toda a Europa Ocidental, o casal resolveu atravessar o Atlântico em 1940 e mudou-se inicialmente para os Estados Unidos, para Nova Iorque. O Zweig e a Lotta empreenderam 3 viagens ao Brasil. A primeira foi entre os anos de 1940 e 41, para dar uma série de palestras ao longo do país. E foi nessa primeira viagem que o Zweig, portanto com a ajuda da Lotta,
reuniu as suas anotações pessoais e finalizou um ensaio que se chama, em português, Brasil, País do Futuro. Portanto, esta alcunha de País do Futuro, criada pelo Zweig, tornou-se, sim, um apelido para o Brasil. De facto, apesar da depressão que já se sentia, motivada pelo desenrolar da guerra lá na Europa, o escritor tentava encontrar no Brasil as condições não apenas de recriar a sua vida particular, mas também uma atmosfera assim semelhante à da Europa de antes da guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, quando ele tinha sido criado. Na verdade, o seu desânimo com o avanço do nazismo já vinha de antes, desde a Primeira Guerra Mundial, quando se começaram a manifestar os primeiros sinais do rompimento com a velha ordem imperial europeia de que ele gostava. O Zweig foi recebido com entusiasmo tanto pela comunidade intelectual do Brasil como pelas autoridades políticas. Para os intelectuais brasileiros, a presença de tão famoso escritor em terras nacionais trazia prestígio e oportunidade para um intercâmbio com outros escritores estrangeiros. Mas, para as autoridades políticas, a chegada de Zweig, com a sua bagagem liberal e antinazi, era um bocado contraditória, pois o governo da altura, do Getúlio Vargas, mantinha-se no poder graças às políticas autoritárias e mesmo muitos dos seus ministros e assessores, sobretudo os militares, eram simpatizantes do nazismo, fascismo. E a partir da terceira viagem então, para o Brasil, o Lota e o Zweig ficaram então a residir definitivamente no Brasil, mais provavelmente em Petrópolis, onde ele então depois finalizou um outro livro muito conhecido, O Mundo de Ontem, Recordações de um Europeu, portanto o subtítulo Recordações de um Europeu, que saiu em 1942, que era um trabalho autobiográfico, onde ele descrevia a Europa de antes da guerra, da Primeira Guerra, portanto da Primeira Grande Guerra, e escreveu também uma outra obra que é também das suas mais famosas, que é A Novela de Xadrez, e que saiu também em 1942. Em 22 de fevereiro de 1942, deprimido com o crescimento da intolerância e do autoritarismo na Europa e sem esperança no futuro da humanidade, o Zweig escreveu uma carta de despedida e suicidou-se, juntamente com a esposa, com a Lota, com uma dose fatal de barbitúricos, na cidade de Petrópolis, portanto, lá na sua casa. A certidão de óbito declara que a morte foi no dia 23 de fevereiro de 1942, às 12h30, e a causa ingestão de veneno, suicídio. A notícia chegou tanto aos brasileiros como os seus admiradores de todo o mundo. O casal foi sepultado no cemitério municipal de Petrópolis, de acordo com os ritos fúnebres tradicionais judaicos. Na nota de despedida, o Zweig escreveu: cada dia aprendi a amar mais este país e não gostaria de ter de reconstruir a minha vida noutro lugar, depois que o mundo da minha própria língua se afundou e se perdeu para mim, e a minha pátria espiritual, a Europa, se destruiu a si própria. Mas para começar tudo de novo, um homem de 60 anos precisa de poderes especiais e as minhas forças foram esgotadas pelos longos anos de deambulação sem abrigo. Por isso, prefiro terminar a minha vida no momento certo, como um homem cuja obra cultural foi sempre a mais pura das suas alegrias e também a sua liberdade pessoal, a mais preciosa fruição neste mundo. Deixo saudades a todos os meus amigos. Talvez vivam para ver o sol nascer depois desta longa noite. Eu, mais impaciente, vou-me embora antes deles. E foi assim que ele se despediu. A sua casa de Petrópolis, portanto, onde eles se suicidaram, é hoje um centro de cultura dedicado à vida e à obra do Stefan Zweig. Em 2017,
Ele foi homenageado postumamente pelo governo brasileiro com a mais alta ordem para estrangeiros, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, com o grau de comendador. O embaixador austríaco aceitou o prémio em nome dele, lá na casa Stefan Zweig, portanto, lá em Petrópolis. Em resumo, o Zweig foi um dos escritores de língua alemã mais populares do seu tempo, com as suas novelas psicológicas e as suas biografias romanescas. Foi um dos mais importantes contadores de histórias em língua alemã do início do século XX. Figuras históricas como o Fernando Magalhães, o Leão Tolstói, o Fyodor Dostoiévski, o Napoleão Bonaparte, o Georg Friedrich Händel, o Joseph Fouché, a Maria Antonieta e outros encontraram o seu caminho nas obras do Zweig, obras essas que continuam a ter muitos leitores. Se a obra de Zweig fosse reduzida a 4 características dominantes, provavelmente seria descrita em termos de tragédia, drama, melancolia e resignação. Quase todas as obras de Zweig terminam em trágica resignação. O protagonista é impedido por circunstâncias externas e internas de alcançar a sua felicidade, que parece estar mesmo ali ao alcance da mão. E o que, de facto, ainda as torna mais trágicas. A sua linguagem é caracterizada por um alto grau de clareza. As suas obras estão largamente comprometidas com o realismo no seu estilo narrativo e meios estilísticos. Combinam elementos clássicos, incluindo uma trama dramática, com desenhos de personagens psicanalíticos e diferentes perspectivas, o que torna a sua leitura agradável para o seu vasto público leitor. Entre as suas numerosas obras destacam-se as novelas 24 Horas da Vida de uma Mulher e Novela de Xadrez, o ensaio Os Grandes Momentos da Humanidade e o livro de memórias O Mundo de Ontem. Eu, para terminar, desejaria ainda, se possível, penso que ainda posso, falar um bocadinho, muito pouco, destas 4 obras. E iria começar exatamente por aquela que andei a ler esta semana. E que tenho até em 2 edições. Tenho nesta aqui, que é uma edição já muito antiga, que é da minha idade, só tem menos um ano do que eu, vejam lá. Já é muito velhinha, já é dos anos 40, da saudosa Livraria Civilização. E tenho esta aqui, que é de uma coleção também muito conhecida e que também já não é tão velhinha, mas também já tem assim muitos aninhos. E então, do que é que fala este livro? A rotina de um hotel na Riviera francesa, não é abalada por uma notícia escandalosa. Uma respeitosa senhora casada abandonou o marido e as 2 filhas em nome da paixão por um jovem que passou apenas um dia lá no hotel. Este episódio despoleta uma acesa discussão entre um grupo de hóspedes do hotel e leva a senhora C, é sempre sendo tratada só por senhora C, que era uma aristocrata inglesa de 67 anos e que fazia parte desse grupo, a recordar um episódio secreto da sua vida que durou exatamente 24 horas. E é por isso que o livro se chama 24 Horas da Vida de uma Mulher. Episódio esse que é a tortura há mais de 2 décadas. Se tal episódio tivesse sido observado como este, seria injustamente considerado como estão a considerar o caso desta. Mas, na verdade, com que direito é que ela está a ser criticada sem que as pessoas saibam realmente o verdadeiro motivo da sua fuga? E de facto assim foi. Por causa deste caso, ela trouxe, enfim, à memória, não trouxe à memória porque ela nunca era capaz de esquecer de tal caso, mas tornou-lhe a bater forte no coração aquela sua história dela de há 2 décadas atrás. E eu, para terminar ainda sobre este livro, iria só ler aqui uma pequenina parte que é exatamente o motivo
daquelas pessoas maldizentes que, quando viram o que aconteceu àquela senhora, desataram enfim, a cortar logo na vida dela. E dizia um deles, não, um senhor assim muito bem posto: não lhe parece então condenável e odioso que uma mulher abandone o marido e 2 filhos para seguir um indivíduo qualquer, sem tampouco saber ainda se é digno do seu amor? Pode realmente desculpar um comportamento tão leviano e impensado numa mulher que já não é criança e que devia ter aprendido a respeitar-se, quando mais não fosse em relação aos filhos? Está a ver? Aquilo que as pessoas normalmente dizem quando, sem saberem nada da vida dos outros. Portanto, uma história de facto muito interessante que vale a pena ler e que é pequenina, lê-se em poucas horas. O outro, né, é aquela grande obra, Os Grandes Momentos da História da Humanidade, que eu não tenho, mas também está editada em Portugal. Ao longo deste fascinante livro, o Stefan Zweig dá-nos a conhecer 14 momentos fundamentais que marcaram a história da humanidade, resgatando-os ao esquecimento. Descreve a descoberta do Oceano Pacífico, a conquista de Bizâncio, a ressurreição, entre aspas, do Handel no ano de 1741, a composição da Marselhesa por um gênio musical esquecido, a história do Napoleão e o Wellington na Batalha do Waterloo, a criação daquela elegia de Marienbad do Goethe, a descoberta do Eldorado, o indulto do Dostoiévski momentos antes de ser executado. Olha, se eu tivessem executado realmente o que se tinha perdido. A instalação do cabo telegráfico entre a Inglaterra e a França, que foi também um passo grande. A Fuga para Deus, que era uma peça em trajachos do Tolstói e que também foi uma das últimas, talvez a última mesmo peça do Tolstói e que é de facto uma das suas obras fundamentais. A conquista do Polo Sul, outro grande acontecimento. A viagem do Lenin para a Rússia em 1917. Se o Lenin não tivesse ido lá para a Rússia e tomado conta do poder, se calhar o RSS não seria o que foi. Portanto, está a ver, estes são quase todos, a grande maioria, dos tais 14 momentos fundamentais que ele conta neste livro. Cito só uma coisinha que lá está, diz: são sempre precisos milhões de pessoas para que no seio do povo nasça uma com um espírito criador. No mundo têm sempre de ocorrer milhões de momentos de ócio de impacto universal até que um momento fatal aceda à ribalta da humanidade com densidade verdadeiramente histórica. Portanto, como já disse, este livro existe em Portugal, é também um livro a ler. O outro é aquela novela, penso que mesmo a última novela que o Zweig escreveu, mas que é uma das suas mais famosas, que é a novela de xadrez. Os passageiros de um navio que parte de Nova Iorque com destino a Buenos Aires descobrem que a bordo segue com eles o campeão do mundo de xadrez. Era assim um homem arrogante e ganancioso. Rapidamente se forma um grupo que procura testar os seus conhecimentos de xadrez jogando com o campeão. Embora saibam a priori, não é, de que vão sofrer uma enorme derrota. Mas, entretanto, surge, assim, de repente, um homem que tinha estado preso, confinado numa solitária lá pelos nazis e que agora viaja incógnito e que então aparece ali no grupo e então o rumo dos acontecimentos altera-se completamente. Onde é que ele terá adquirido aquele domínio magistral do xadrez? E a que custo ele o adquiriu? Teria sido lá na cadeia. Portanto, nesta extraordinária novela psicológica, o autor oscila com inigualável mestria entre um enorme suspense e uma reflexão pungente sobre o nazismo. O Zweig apresenta-nos o ser humano confrontado com o sistema desumano do fascismo, por um lado, e pelo outro, com o sofrimento do prisioneiro, sem possibilidades de contacto com o mundo exterior, bem como as consequências que daí resultaram. E para terminar, a última, que é aquela sua
obra biográfica, O Mundo de Ontem. Este livro, que é um livro de memórias que o Stefan Zweig escreveu no exílio, é o retrato nostálgico de um mundo desaparecido, que é o da Viena e da Europa anterior à Primeira Guerra Mundial, anterior, portanto, a 1914. Aquele contrapõe o período conturbado das duas guerras mundiais, intercaladas depois pela curta época de paz e de esperança no renascimento da Europa, que foi entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda. Trata-se, pois, de uma obra que permite ao leitor inteirar-se das principais mudanças ocorridas na sociedade europeia, desde os finais do século XIX até, portanto, aos anos 40 do século XX, portanto, ou seja, até lá aos finais da Segunda Guerra Mundial. Aqui se entrecruzam a paixão da escrita e da leitura, a generosidade filantrópica, a perda e o reencontro, o risível e o trágico. Numa escrita esmerada, rica de contrastes, por vezes redundante e rebuscada, o autor dá voz ao seu empenhamento em prol da liberdade espiritual e ao crescente desencanto face ao esboroar do ideal de confraternização europeia que ele incansavelmente acarinhou e que a ascensão do nacionalsocialismo nazi veio abalar. Portanto, como já disse, estes 4 livros estão disponíveis em Portugal, apesar de eu só ter as 24 horas da vida de uma mulher, mas quando puder, um dia, espero ainda poder vir a adquirir-los e a lê-los. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre o Stefan Zweig, um dos maiores escritores de língua alemã. E espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar de novo a falar convosco sobre um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.